Pessoal, vamos iniciar então a aula 2. Como combinado, a gente vai passar a parte teórica por aqui. E a aula hoje refere-se ao capítulo 1 desse livro, Tópicos em Manejo de Plantas Daninhas. É um livro de Viçosa, bem básico, e de onde eu baseei essa aula. Então a aula é Biologia de Plantas Daninhas. Vamos entender um pouco da biologia dessas plantas que fazem elas ser tão agressivas e trazerem tantos prejuízos aí na agricultura, né? Por que essas plantas elas são difíceis de controle? Elas estão espalhadas por toda parte, né? Todo ano que eu planto, eu vou ter problema com planta daninha. Então a gente vai entender um pouco a dimensão dessas plantas e a biologia para depois a gente tentar controlar, né? Porque se a gente não conhece, o controle fica mais difícil. Então, antes de iniciar propriamente dita a aula, eu vou apresentar para vocês alguns aplicativos que estão aí disponíveis gratuitamente. Então, eu mostrei para vocês na aula passada o livro de identificação que a gente pode ter com a gente, né, que é uma ferramenta importante. E também tem outras ferramentas que são importantes e práticas, né, para o dia a dia. Então, você tem aqui algumas empresas que oferecem também aplicativos. A Dama é uma. Então, você pode ter aqui plantas daninhas, principais plantas daninhas do algodão, cana, milho, trigo e soja. E esse aplicativo ele vai te auxiliar também indicando os produtos da empresa, né, para o controle. E além de plantas daninhas, você tem também insetos aí, pragas. A Dama Pastagem, que aí está voltado mais para o controle de plantas daninhas da pastagem. Então aqui a empresa divide aqui as plantas daninhas em herbáceas, semi-lenhosas, lenhosas e palmáceas. Então dentro da pastagem, geralmente, né, você tem plantas daninhas classificadas nesses 4 grupos. Então, herbácea, semi-lenhosa e lenhosa. Então, aqui, geralmente, a linguagem é folha dura e folha mole, né, aqui no campo. Folha mole seria essas duas, herbácea e semi-lenhosa. Folha dura seria lenhosa e você tem as palmáceas, né, que dá bastante trabalho aqui no Tocantins. Então, tucum é uma planta herbácea que praticamente toda a área aí tem essa planta e o controle dela requer, né, mais cuidado porque ela não é facilmente controlar, não é só aplicar aí na folha que ela vai morrer. Então ela requer aí um controle localizado que vai ter um gasto maior de produto e também na operação, né? Porque ela tem que ser de planta a planta, tem que jogar no olho dela, da planta ali, para matá-la, tá? Então aqui também, para quem for trabalhar com pastagem, tem esse aplicativo da Dama só para pastagem. Tem o Google Lens, né, que também pode ser usado para identificação não só de plantas daninhas, mas de qualquer objeto. Tem esse aplicativo, Picture diz identificar plantas, né? Então, como identificar planta por fotografias. Claro, pessoal, não é 100% de certeza que você está identificando, mas aquela planta daninha que você está com dúvida, ele pode te ajudar, né? Você tem esse Agro App, que ele também traz conteúdo sobre plantas daninhas, mas também de insumos e de outras pragas, né, que acometem as culturas. Tem aqui PlantaNet, identificação de plantas daninhas, é um outro aplicativo também que eu encontrei, que pode auxiliar. Você tem essa BASF Agro, né, que esse aqui já é um aplicativo da empresa BASF, assim como o da Dama, tem da BASF. E aí tem outros, tá? Eu trouxe só algumas ideias, então se você aí quer se familiarizar, né, com as plataformas, com alguma cultura, tente baixar aí um aplicativo e comece a mexer, né? Então a gente aprende a mexendo e lendo, entendendo aí sobre o que essas tecnologias nos oferecem, beleza? Então vamos iniciar então agora a aula propriamente dito. Então, como eu disse, capítulo 1 daquele livro que eu mostrei, Biologia de Plantas Daninhas, e vamos identificar o que é plantas daninhas. Então o livro, né, ele traz aí um conceito. Então ele fala assim, uma espécie só deve ser considerada daninha se tiver
direta ou indiretamente prejudicando uma determinada atividade econômica. O que é direto e indiretamente? Então a gente tem os danos diretos e os danos indiretos. A gente vai entender sobre esses tipos de danos, né? Então aquele dano que a gente chama de qualitativo e o dano quantitativo também. O dano qualitativo ele vai interferir na qualidade e o quantitativo na quantidade. Então isso, para a questão de frutas, às vezes é mais fácil a gente entender, né? Então uma fruta, quando ela está com algum defeito, é qualitativo na qualidade. E aquela quantidade de frutas que você deixou de produzir, ele é quantitativo. E aqui no caso, em plantas daninhas, a gente chama de dano direto e dano indireto. Lá em fitopatologia, às vezes a gente trata de dano qualitativo e quantitativo, mas os conceitos aí se misturam às vezes, tá? Então, para exemplificar, né, plantas interferindo no desenvolvimento de culturas comerciais, plantas tóxicas em pastagens, plantas estranhas nos jardins. Então, se você tem uma planta que está interferindo no seu cultivo, seja de milho, de soja, se você tem uma planta que é tóxica na pastagem, que pode matar o gado, se você tem uma planta indesejada lá no seu jardim, isso aí seria o conceito de plantas daninhas. Então, aquela planta que está no lugar errado, né? Uma planta daninha é uma planta que está no lugar que você não desejava, tá? Então, qualquer espécie que vier a afetar a produtividade e a qualidade do produto produzido ou interferir negativamente no processo de colheita é considerada daninha. Então, a planta daninha ela pode interferir na produtividade, na qualidade, né? E também na colheita. Então, a gente vai ver que quando você for colher o milho, a soja, existem algumas plantas daninhas que acabam embuchando a máquina e isso aí traz um transtorno muito grande para o operador e para a prática de colheita, porque você tem que parar para ir lá, né, tirar aquela planta daninha que está lá enrolada na colhedora. Isso toma um tempo, e aquele tempo que você teria para estar colhendo, você está tirando ali rama da planta daninha que embuchou a máquina. Isso aí é um transtorno e é um prejuízo, né, de tempo econômico. E se você não mantém a cultura no limpo, você vai dar margem para essa planta te atrapalhar na colheita, tá? Então aqui tem alguns exemplos, pessoal, de plantas daninhas, né? Então você tem aqui o milho no plantio da soja. Então o milho, embora seja uma planta comercial, ela é considerada uma planta daninha. E isso é muito problemático hoje, por quê? Porque às vezes, ou muitas vezes, o milho ele tem a tecnologia, né, de ser resistente ao glifosato e a soja também. Então, se você aplica glifosato aqui, não vai matar nem o milho nem a soja. Então, isso tem causado um transtorno enorme. E assim outras tecnologias. Então, o glufosinato de amônia também é uma tecnologia, né? Às vezes você aplica na soja, que tem essa tecnologia, né, que é resistente a essa molécula, e às vezes o milho também tem a mesma tecnologia. Isso tem atrapalhado, tem dificultado muito o manejo. Aqui é o contrário, você tem soja no plantio do milho, né? Então, é a mesma coisa que eu falei para o milho aqui, interferindo aqui na soja, a soja também pode interferir no milho e aí ter esse problema aí do manejo, tá? Então, essa questão dessas tecnologias são boas, mas às vezes, né, elas voltam contra o próprio produtor. E aqui nesse lado aqui, pessoal, a gente tem plantas daninhas, né, que estão segurando a vossoroca. Então, isso aqui é uma vossoroca, né, que é um tipo de erosão. E quando eu tenho aqui a planta daninha crescendo em volta da vossoroca, você está em uma barreira física impedindo o desmoronamento. Então, no caso aqui, ó, essa planta daninha aqui, ela é desejável, né? E aqui, essa planta comercial, ela é indesejável. Então, planta daninha, o conceito é muito na questão da interferência. Então, aqui, eu quero que essa planta cresça nesse local para impedir o aumento da vossoroca. E aqui eu quero que essas plantas não cresçam, porque está interferindo na minha planta de interesse econômico. Tá? Então é isso que vocês têm que colocar na mente. Tá? Não é porque é milho, é soja, não é planta daninha, dependendo do local que ela estiver. Então é isso que a gente tem que trabalhar na cabeça da gente. Então, conceito de plantas daninhas, né? Voltando.
a priori, nenhuma espécie de planta pode ser considerada daninha. Então, é aquilo que eu falei. Mesma coisa aqui, ó. A vossoroca iniciando, você tem uma planta que está segurando, impedindo o aumento dessa vossoroca. Então, as plantas existem na natureza, né? Várias espécies, vários grupos, famílias, elas já existiam antes da gente chegar aqui. Então, a gente chegou, a gente quer produzir para obter lucro. E nisso que a gente vai produzir para obter lucro, essas plantas elas vão chegar no mesmo local que a gente está produzindo. Elas vão querer se estabelecer. E aí sim elas vão tornar problema. E aí seria o conceito da planta daninha. Tá? Então um exemplo bacana que a gente tem, que há um tempo atrás, na minha época que eu estudava, o que acontecia nas plantas perenes? Na época que eu era estudante de graduação. Então eu venho de uma escola no sul de Minas, em que lá tem muito café, né, e se fala muito em café. Então, a graduação minha foi falando muito de café. Então, antigamente, se mantia a entrelinha aqui, ó, tá vendo? Uma linha de café, outra linha de café. A entrelinha mantinha ela capinada. Então, o conceito que a gente tinha na época é que tinha que deixar a cultura do café no limpo. E isso também para as culturas perenes de modo geral, as frutíferas. Então, citros, você tem coco, diversas plantas frutíferas, que hoje já se entende que o que é. Se você plantar aqui uma gramínea, uma braquiária, e roçar, e manter, né, sempre uma cultura viva na entrelinha, é melhor do que você capinar e deixar limpo, porque aqui você vai prevenir contra erosão, seja ela laminar ou em suco. Você vai aumentar aqui uma diversidade de pragas para auxiliar no controle biológico, né, de fungos e outras pragas que atacam a cultura. Você vai ter uma microbiota no solo mais viva, né, que vai interagir com a raiz das suas plantas. Então tem uma série de benefícios. Matéria orgânica, você vai aportar matéria orgânica, você vai roçar, você pode enviar essa palhada aqui para a linha da cultura. Então, assim, a agricultura ela vai mudando, né, e conceitos e novas práticas vão sendo desejadas, né, modificadas, e hoje, isso aqui, que antigamente era considerado uma planta daninha no café, hoje já não é uma planta daninha, né? Hoje já é uma coisa desejável e que se preconiza. Tá? Então, citros, café, isso é muito desejado e se planta hoje braquiária na entrelinha, para aumentar, né, principalmente matéria orgânica e a microbiota desse solo aqui ser mais viva, ser mais intensa. Tá? Também bacana a gente entender a evolução da agricultura. E aqui a gente tem conceitos de plantas daninhas. Né? Então aqui você tem a ferrovia, onde essa planta daninha está disseminada aqui na ferrovia, que é um problema sério. Então toda empresa de ferrovia ela tem que limpar, né, essa área e gasta-se muito dinheiro com isso. E aqui, pessoal, a gente tem um exemplo claro de uma planta daninha que atrapalha a colheita. Tá? Então essa planta é chamada corda de viola e ela é uma planta daninha muito característica no milho. E ela é parente, essa planta ela é parente da batata doce, da mesma família. Tá vendo que ela trepa aqui no milho, se enrola no milho, né? E ela fica verde. E na hora de colher, como ela é verde, ela não é seca, ela começa a embuchar a máquina. E ali, né, no murinete ali da colhedora, embucha e paralisa. E aí tem todo o processo de parar o que está fazendo para desembuchar. Então isso é um trabalho danado, é um dor de cabeça que o produtor tem que evitar. Né? Então essa aqui é uma roça mal cuidada. Para chegar nesse ponto aqui, você tem que ter relaxado bastante, né? Deixado de mão, esquecido que poderia ter acontecido esse problema. Então, não é só, né, no plantio, não é só no desenvolvimento, no crescimento, mas também na colheita. Essa planta ela pode te atrapalhar. Aqui um exemplo aqui em Palmas, você tem essa planta daninha que praticamente ela tem dominado aqui as praças públicas. Então, antigamente isso aqui era grama, essa grama ela tende a enfraquecer na época da seca,
E aí, quando volta a chuva, essa planta daninha ela vem com tudo e domina todo o espaço, tá? Então, ela tem uma capacidade grande de produção de sementes e ela é uma leguminosa, ela fixa nitrogênio no solo. E com isso, ela tem uma vantagem em relação às gramíneas, né? E aí ela tem dominado aqui todas as praças e não tem se feito o controle químico dessa planta. Então quem vier em Palmas, né, na época das águas, vai reparar o quê? Que essa planta ela está dominando. Parece, né, uma planta inofensiva, mas acaba que ela, por produzir muita semente e por fixar nitrogênio, isso é uma vantagem muito grande para essa planta, que dá a ela maior condições, né, de crescer nesse ambiente em relação à grama que é plantada pela prefeitura. Então aqui está o nome científico, né, é da família Fabácea, das leguminosas. Mimosa púdica é o nome científico dela, e ela tem vários nomes vulgares, né? Então você tem a arranhadeira, dorme-dorme, ela é aquela plantinha que você coloca a mão nela, ela fecha, né? É uma espécie herbácea perene, então ela é perene, embora ela vai secar lá na seca, né? Mas ela volta de novo a crescer quando volta as águas, chuvas. Ela é hospedeira de pragas, né? E propaga por meio de sementes. Então, tem aqui um texto, né, que tirei também do livro de identificação, e é interessante a gente entender, né, que essas plantas, além de ser daninha, né, ela pode também hospedar pragas, isso que a gente vai discutir também nessa aula, né? Então, pragas, doenças, a planta daninha, além de ter esse prejuízo direto, ela tem um prejuízo indireto, que é a questão de hospedagem de pragas e doenças. Mas também ela aqui, ó, favorece pólen para a abelha. Então, tem um ponto positivo. Mas ela está aqui no local indesejado, né? E ela tem espinho, pessoal. Então, se uma criança ou mesmo um adulto pisa aqui em cima, os espinhos dessa planta, ela machuca o pé da gente, que é um problema sério, tá? Então, embora seja bonita, mas ela traz um transtorno. Para Palmas, está trazendo um transtorno muito grande e seu controle não tem sido feito, tá bom? Então, eu vou parar o vídeo agora, para não ficar muito grande, e aí a gente vai iniciar agora. As plantas daninhas podem ser agrupadas em comum e verdadeiras. A gente continua no próximo vídeo, tá?